Olá, hoje eu queria compartilhar aqui com vocês um pouquinho da minha leitura de um livro bem interessante, A Vida Secreta das Emoções, da Ilaria Gaspari. Ilaria Gaspari é uma filósofa e escritora italiana. Esse livro foi lançado pela editora Ainé, a tradução é da Letícia May, e nesse livro eu tenho encontrado alguns insights interessantes ali para pensar a minha relação com a escrita, com os meus processos, com o que eu já achei muito importante nesse processo de escrever e hoje eu já não considero mais tão importante, né? Então, é um momento que eu estou usando aí para rever as minhas próprias relações com a escrita. E aí eu me deparei com dois parágrafos aqui interessantes da Hilária sobre a antipatia, tá? Então, esse capítulo que se chama Antipatia, a emoção inconfessável, eu queria ler para vocês, porque me despertou aí alguns questionamentos que eu acho interessantes para quem escreve. Vamos lá. Sinto que posso me permitir parecer antipática, tolerar um olhar desafiador, julgador, até maldoso, apenas por pouco tempo. Não sei qual é a relação entre isso e ser adulta, ou entre isso e meu trabalho. Escrever, em certo sentido, é assumir para si a possibilidade da antipatia, de um olhar que nos ataca em nossas fragilidades, nos retalha. É assumir o esforço de se mostrar frágil, esperando sempre, como resposta possível, também a violência. Porque o pensamento em palavras, o pensamento impresso, está só, indefeso. Não é protegido pela presença do autor. Assim como, em geral, o antipático não é protegido pelo reconhecimento de sua luta cotidiana, que para quem o olha com antipatia, parece negligenciável ou até insignificante. Ilusão de ótica da aversão. Por outro lado, comecei a me permitir correr o risco de ser antipática quando soube, graças à literatura, que me mostrou o quanto as antipatias são perdoáveis, que os limites da minha identidade não estavam ameaçados pelos olhares tortos, mesmo que às vezes assim me parecesse. Só acolhi a possibilidade desses olhares à medida que compreendia os riscos, ainda mais graves, do vício de ser simpática a todo custo, no qual eu tinha me acomodado por muito tempo, tornando-me talvez ainda mais antipática com minha obstinação em esconder a fragilidade por prudência ou medo. Então, nesse capítulo em que Hilária vai tratar justamente de uma das emoções, como ela diz mesmo, a emoção inconfessável, a antipatia, aquela que a gente tem dificuldade de entender e de expressar porque nos sentimos culpados, né? Por antipatizar com alguém e normalmente a gente não sabe explicar exatamente por quê, mas que é uma emoção, sim, humana, genuína, presente. Essa relação que ela faz com a escrita me abriu um pouco os olhos e me fez lembrar do primeiro livro que eu escrevi, que eu publiquei, que se chama Para Seus Olhos de Vidro, que foi lá em 2012, que eu publiquei pela editora Patois. E logo após o lançamento, eu participei de um evento aqui em São José dos Campos, na Literacia, o Café Literacia, Café e Livraria, e falando sobre o livro, e uma pessoa, né, que estava ali, uma mulher, ela me perguntou, como é escrever se expondo tanto?
não é? É preciso ter coragem para se expor tanto no texto, não é? Como era isso para mim, na minha visão, ela perguntava. E é interessante que essa pergunta veio de uma mulher, né? Porque nós mulheres, eu acho que mais que os homens, não que eles estejam, obviamente, protegidos desse sentimento, mas nas mulheres isso é muito, muito, muito profundo e sério, eu acho. Essa questão do agradar ao outro, né? Do quanto eu devo e como, do quanto e como eu devo expor de mim mesma, né? Do meu verdadeiro eu, correndo o risco de agradar ou desagradar o outro, né? E no processo de escrita isso também acontece. Então me lembrou algo que eu sempre digo para os meus alunos, mas que eu mesma preciso refletir um pouco mais a respeito. O eu que escreve não é o mesmo eu social, o eu que funciona, né, em sociedade, que se relaciona com o outro e com si próprio, né, que responde pelos seus atos. Esse eu que escreve, ele é um outro, que está, sim, numa relação de dependência, né, com esse eu social. Entretanto, ele é outro, né? Quando a gente chega num livro e busca encontrar ali traços biográficos do escritor, né? Então, se ele está escrevendo sobre determinado fato, é porque ele viveu aquilo, ou alguém muito próximo dele, e ele está tratando ali de um trauma, está elaborando algo, não necessariamente, né? Isso não é a se tomar ao pé da letra. Eu vou ler um livro em que alguém comenta, trata de uma traição, de um triângulo amoroso, e aí eu vou dizer, essa pessoa então viveu essa situação, ela está falando daquilo, ela está se vingando dessa situação, e isso empobrece, né, a leitura, porque o que se escreve em literatura não é simplesmente um relato, não é simplesmente um testemunho, é algo além, muito além disso, extrapola tudo isso, né? A literatura é um texto artístico, né? Então, se pensar que ele está ali circunscrito a uma função, seja ela terapêutica, seja ela catártica, ou seja ela de registro, né, de memória, só isso, não. Vocês estão ouvindo a minha gatinha ao fundo, tá? Já já ela se acalma. Mas então, né, retomando, a literatura não é só isso, não é só o texto produzido pelo eu social. Ela é o texto produzido por um eu que escreve, né, e que tem a sua liberdade ali para se expressar e para tratar de assuntos que o eu social não necessariamente viveu ou tem a habilidade de lidar, tá? Então falando, mas aí há um paradoxo, é isso que eu queria dizer também, né? Ressaltar, preciso ressaltar que esse eu que escreve, apesar dele não ser confundido, não dever ser confundido com o eu social, ele é um eu verdadeiro, ele é um eu portador de verdade, ele não é um personagem fictício, né? Ele não é um falso, ou só uma máscara. Ele é um eu portador de uma verdade, sim, e uma verdade que só se expressa e se torna concreta, digamos assim, por meio do texto. Então, esse eu que escreve, ele se desnuda. E desnudar uma verdade que é sempre uma verdade de foro íntimo, porque o eu que escreve, ele trata de verdades muito íntimas,
é doloroso, né? É difícil, é arriscado. E então, quando a Hilária vai falar sobre a antipatia, né? Sobre um texto que se coloca ali frágil diante de um leitor, já que ele não conta mais com um eu social para defendê-lo, né? Ele está ali exposto, aberto, nu, com todos os seus defeitos. Então, esse processo da escrita verdadeira, não é? É um processo doloroso, é um processo difícil, no qual a vaidade, não é? Os muros que nos protegem na vida social não podem existir, não existem e caem. Porque a boa literatura não suporta as vaidades, né? E a gente, até isso me faz, falando agora, me fez pensar na Helena Ferrante, né, que é uma escritora que coloca ali a literatura e não se revela, né, o eu social da Helena Ferrante, ninguém sabe quem é, né, ou poucos sabem, porque, segundo ela, a literatura não precisa desse eu social, né? Então ali está o eu que escreve, o eu Helena Ferrante, que não por isso é fictício, é um eu que carrega uma verdade, muitas verdades e muito profundas, né? E então, não temer a antipatia, vencer esse vício de ser simpático o tempo todo, como Hilária Gaspari coloca aqui, é algo a se vivenciar, se experienciar quando se busca escrever literatura, né? Então eu quis colocar essa reflexão para vocês também, né? Você que escreve, que tem interesse, né, nesses processos de escrita, o quanto a antipatia, essa emoção legítima, humana, mas tão difícil de se encarar, né, influencia na sua produção literária, na sua escrita. Conta aí pra gente, deixa aí nos comentários, que eu vou ficar bastante contente em poder realmente dialogar a respeito, né? Já que eu estou aí me esforçando nessa busca por conhecer melhor, com mais clareza, meus próprios processos de escrita. Bom, então fica a dica, né, de A Vida Secreta das Emoções, da Hilária Gaspari, um livro muito, muito, muito interessante. Sobre o processo de escrita, eu, junto com a Hilária, na verdade esse livro não é sobre processo de escrita, tá, gente? Essa é a minha leitura, mas eu tô aí criando um diálogo entre ela, o Barthes, com fragmentos de um discurso amoroso, e também com esse livrinho aqui da Ana Sui, A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, que eu acho esse título sensacional. Também não é um livro sobre escrita, mas também é um livro sobre o humano, né? Que tem me ajudado bastante. Então, deixa aí também sua dica de livro que você gostaria de ver comentado aqui no canal. Um abraço para todo mundo, espero que gostem e possam ler mais essa dica aqui do canal. Um abraço para todo mundo, boas leituras e até a próxima.